Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Wesley Williams e hoje a gente vai continuar com a nossa série de Apache Kafka. É isso mesmo, porque se você ainda não assistiu essa nossa série e caiu direto nesse vídeo, eu super recomendo que você veja aí o nosso vídeo 1, 2, 3 e etc, para daí assistir esse vídeo. Dessa forma você vai conseguir entender toda essa linha de raciocínio que a gente está tendo aqui para que você consiga entender mais sobre o Apache Kafka. E hoje a gente tem muito conteúdo bacana para passar aqui para você, inclusive conteúdos aqui que poucas pessoas inclusive sabem que existe em relação à parte do Apache Kafka. Então, bora lá que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Bom pessoal, e antes de eu ir aí direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir, nesse momento, dá uma pausa aí e clica no joinha. Sem dúvidas isso vai fazer uma diferença muito grande para nos ajudar aqui nessa série, nos ajudar nesse canal. Assim o algoritmo do YouTube sabe que esse vídeo é relevante. E aproveita, coloca o dedo também aí no subscribe, no assine esse canal e também ativa as notificações. Assim, quando a gente soltar mais vídeos sobre Kafka e sobre outros assuntos show de bola que a gente normalmente coloca aqui no canal, você vai ser avisado. Mas agora vamos aí falar sobre Apache Kafka. Bom pessoal, seguinte, no vídeo de hoje eu quero tratar aqui com vocês algo extremamente importante quando a gente está falando sobre qualquer sistema de mensageria, tá? Obviamente que a gente está trabalhando com Kafka, mas isso vale com qualquer coisa. O que acontece, pessoal? Normalmente, a grande sacada desses sistemas, né, de mensagens, eles conseguem mandar mensagens de um lado para o outro, né? Então eu mando uma mensagem de um produtor para o Kafka e um consumidor lê essa mensagem. O ponto é que, qual é o padrão dessa mensagem, tá? Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu crio uma API bonitinha, tal e etc. E nessa minha API, né, ela tem um formato certinho para ela conseguir ler e processar as mensagens. Então vamos imaginar que nessa minha API, nesse meu programa, na versão 1.0, eu tenho o nome, o e-mail e o telefone. Legal? E daí eu começo a mandar essas mensagens ali, tudo bem. E o meu consumidor que vai ler essas mensagens, ele sabe, né, que o Wesley falou para mim, né, ali pela equipe, ele falou ali de boca para mim que tem nome, e-mail e telefone. Então esse consumidor ele vai partir do princípio que ele tem esses campos para daí ele conseguir processar essa mensagem. Legal? Mas daí o que acontece? Aquela empresa que eles estão trabalhando começou a aceitar ordens e pedidos do exterior. E de repente o formato do telefone mudou. Agora você consegue colocar ali mais 55, mais 1 e etc. o código do país. Mas o outro sistema ele não está preparado para isso. Ele estava preparado para o nosso formato brasileiro ali, com CEP não, com DDD e tudo mais. Então o que acontece? Quando esse outro sistema que vai começar a mandar mensagem, começa a mandar mensagem com o código do país, o que vai acontecer? Aquele sistema vai tentar ler e vai quebrar. Vai dar problema. Vai dar muito problema em relação a isso. E isso é uma das coisas mais comuns que acontecem hoje no dia a dia quando você está trabalhando, tá? Porque, no final das contas, você não tem um contrato sólido entre as partes para garantir que a informação que eu estou passando vai estar no formato esperado para quem vai ler aquela mensagem. Legal? E é por isso, inclusive, que a gente sempre tem versionamentos de API, né? Então, na versão 1, eu passei o telefone num padrão, na versão 2, o telefone está num outro padrão. Então, aquele meu outro sistema, ele vai poder ver qual é a versão,
né, daquela mensagem da API, para daí ele processar de uma forma ou de outra. O grande ponto é que de uma forma ou de outra, fica muito complicado a gente entender esses formatos. E é por isso, inclusive, que nos dias de hoje é muito comum, na hora que a gente está rodando os nossos testes, a gente fazer, inclusive, testes de contrato. A gente tem arquivos de contrato, vamos dizer, que a gente roda garantindo que a gente esteja, no final das contas, trabalhando com os campos certos. A gente sabe, quando a gente tem um JSON, por exemplo, rodando como integer, e daí você tirou a aspas, ele virou um inteiro, uma string, colocou uma aspas, ele virou uma string, pode, sem dúvida, já tá dando esse problema. Então, isso aí é algo extremamente importante aí para você conseguir trabalhar. Pensa sempre, tá? As informações, elas têm que andar em sincronia. Agora, como que eu consigo fazer para que o Kafka ele consiga garantir esse contrato, garantir que essas informações elas vão funcionar da melhor forma possível? Então você consegue trabalhar com algo que a gente chama de Schema Registry. E é isso que eu quero mostrar agora aqui para você. Eu sei que eu falei bastante, mas é importante, tá? Então o que que acontece? Existe, né, o Kafka aqui, ele tem algo que foi criado pela Confluent chamado de Confluent Schema Registry. O que que isso significa? Somente para você lembrar como que tudo aquilo funciona, né? Sempre quando você manda uma mensagem, você tem um serializer. Esse serializer, ele vai serializar a mensagem no padrão que você vai mandar e vai mandar essa mensagem para o tópico. Legal? Agora, o grande ponto aqui nesse nosso caso é que a gente vai ter um Schema Registry. Vamos dizer que é um serviço, um sistema, tá? Que você vai registrar ali para você o esquema, o padrão da mensagem que você vai enviar. Então o que que acontece? Quando o producer vai mandar a mensagem e ele vai falar, ó, vou mandar a mensagem no padrão V1, o que que vai acontecer? O Kafka, ele vai aqui no Schema Registry, tá? Vai baixar esse esquema, vai guardar num cache dele, obviamente, para não precisar ficar acessando o esquema o tempo inteiro. E ele vai verificar, tá, qual que é o padrão que essa mensagem vai ser enviada. Uma vez que esse padrão está correto, ele pega essa mensagem, serializa no padrão certinho e daí manda a mensagem para o nosso tópico. Legal? E o mais interessante é que cada esquema desse, ele tem um ID, né? Então, vamos imaginar, eu estou mandando essa mensagem está com o esquema ID 123. Então, vai mandar aqui para o tópico Sales, né? Aí, o que que acontece? O meu consumer, ele vai ler essa mensagem. Então, para ele ler essa mensagem, o que que ele vai fazer? Automaticamente, vamos dizer assim, né? A gente tem que seguir aí todo o esquema do Schema Registry. Ele vai também lá no Schema Registry e vai falar o seguinte, olha, eu quero aqui pegar os dados do esquema 123. Ele vai baixar esse esquema aqui pra gente, tá? E daí, quando o consumer receber, ele vai falar o seguinte, olha, a mensagem tá nesse padrão. Então, com o Schema Registry, você consegue registrar o padrão que as mensagens são enviadas e o padrão que essas mensagens elas são recebidas, tá? Então é extremamente importante porque você consegue garantir coesão. Por exemplo, eu nem consigo mandar uma mensagem se ela não tiver no meu esquema correto, legal? Por quê? Porque ela está seguindo esse nosso padrão aqui no Schema Registry. Ah, Wesley, mas como que funciona esse Schema Registry? Quais são os padrões de mensagem que eu posso enviar? O Kafka, ele permite você mandar em diversos padrões, tá? Eu vou falar em dois padrões que são bem comuns aí você se ligar, tá? Somente para você saber, existe algo que chama IDL, que significa Interface Description Language, ou seja, é um padrão de descrição de mensagens que você pode trabalhar. Tá? Um desses padrões aí que são muito conhecidos, né? E normalmente a galera trabalha com Kafka, usa bastante com esse Schema Registry, é chamado de um projeto que chama de Apache Avro, tá? O que que esse Apache Avro faz no final das contas? Ele é um JSON, no final das contas, você coloca um namespace desse cara aqui, você coloca o tipo, o nome desse cara e você coloca os fields e os tipos
desses fields, tá? Depois, se você quiser mais detalhes aí sobre Apache Avro, você entra no site, tem toda a especificação, porque você tem diversos tipos. Então, uma vez que eu crio, tá? Um tipo de descrição de mensagem aqui para mim, esse tipo de descrição de mensagem fica gravado no Schema Registry. E daí quando eu vou mandar uma mensagem, tá? Essa minha mensagem, ela tem que estar nesse padrão. Tem que estar um name do tipo timestamp, que o tipo dela é long, ela vai ter que ter aqui um source, vai ter que ter um IP, vai ter que ter um raw data, então ela vai sempre ter que seguir esses outros pontos. Um outro padrão que é muito utilizado e que eu gosto bastante, normalmente quem programa com Golang usa bastante também, é a parte de protocol buffers, tá? Basicamente, essa mensagem ela vai inteira ser parseada em binário, mas ela também tem um esquema muito parecido com esse aqui, mas é mais simples, na minha opinião, de você criar, tá? Você coloca simplesmente os tipos com um nome igual e é muito simples você conseguir trabalhar também com protocol buffers. Dá uma olhada também na especificação do protocol buffers no site lá do Google, é um projeto do Google, isso aí. Ou também depois dá uma olhada nas minhas aulas sobre gRPC. Nessa aula eu uso protocol buffers para a gente mandar informações. Legal? Então essa que é a ideia principal. Você consegue garantir compatibilidade de dados. Para cada mensagem que você envia, ela segue um padrão, ela lê esse padrão nesse schema registry, e você consegue mandar, e essa mensagem ela consegue ser lida no formato padrão, certo? Ou seja, ela tem uma definição, tá? Muito certinha aqui para evitar problemas. Isso aí, galera, resolve a vida de muita gente, tá? Basta você seguir o registry, o schema registry, que você não vai ter problema. E agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai para um outro camarada aqui que a gente chama de Kafka Streams, tá? Uma coisa que é interessante, tá, é que o Streams, tá, ele também faz parte do ecossistema do Kafka. O que que isso significa? Significa que é um recurso que, quando aliado ao Kafka, vai fazer muita diferença aí na vida de todo mundo. Uma coisa interessantíssima para você se ligar, tá? É que o Kafka Streams, ele não é um servidor, ele não é um sistema que você baixa. Basicamente, o Kafka Streams é uma biblioteca feita em Java, tá? Então, basicamente, você pega um programa que é feito em Java, um programa qualquer, importa essa biblioteca, você já é capaz de utilizar o Kafka Streams, tá? Então, ponto. Kafka Streams é uma biblioteca em Java e acabou. Legal? Uma coisa interessantíssima aqui também do Kafka Streams é que ele garante aqui também aquele famoso exactly on once, tá? Ou seja, lembra que a gente tem at most once, a gente tem at least once e a gente tem exactly once, tá? O Kafka Streams, ele trabalha nesse processo aí. Tá? O que o Kafka Streams faz no final das contas? Ele é uma biblioteca que trabalha com real time e ele nos ajuda a processar e transformar dados, tá? Ou seja, os dados estão chegando ali para o Kafka, ele consegue pegar esses dados, transformar essas informações e jogar num tópico do Kafka, por exemplo, legal? Então dá para você fazer muita coisa bacana. Vamos tentar entender como que funciona toda essa parada. Vamos imaginar aqui, tá? Não precisa ser o Kafka Connect, somente para você saber, tá? Mas vamos imaginar que eu tenho aqui o meu cluster com Kafka Connect e ele tá pegando essa informação aqui, vamos dizer, do MongoDB. Legal? Ou seja, eu tenho um conector aqui do MongoDB e eu começo a pegar essas mensagens aqui do Kafka Connect. O que acontece? O Kafka Connect pega essa mensagem e vai persistir no meu tópico no Kafka. Legal? Aí o que acontece? Quando essa mensagem chega no meu tópico, o que vai acontecer no final das contas? Eu vou conectar um worker, um sistema que eu fiz Java, utilizando o Kafka Streams, e esse Streams ele vai ler essa mensagem e vai transformar, vamos dizer, essa mensagem do MongoDB num formato melhor que eu tô querendo trabalhar com essas mensagens, tá? Ou seja,
eu vou pegar essa mensagem, eu vou transformar, vou pegar, por exemplo, todo o nome que está escrito Wesley, eu vou mudar para Francisco, eu vou pegar o formato que está inteiro, mudar para string, eu vou tratar esses dados da melhor forma possível, eu vou fazer cálculos, eu posso fazer somas, eu consigo agrupar mensagens, eu consigo fazer um monte de coisa. E aí, uma vez que eu tratei essas informações com o streams, essa mensagem, por exemplo, tá? Ela pode ser lida aqui também, processada novamente por um streams, jogada num outro tópico do Kafka. O Kafka Connect vai ler essa mensagem e vai jogar para um sync. Por exemplo, ele pode jogar para um Elasticsearch, por exemplo, aqui nesse nosso caso. Então, olha só que interessante. Eu mando uma mensagem para o Kafka pega essa mensagem e processa, joga essa mensagem de novo para o Kafka e essa mensagem ela pode ser lida por qualquer outro consumidor no formato novo, na transformação nova. Legal? E o Kafka Streams, ele é totalmente escalável, tá? E ele é totalmente tolerante a falhas. Então ele sabe de onde que ele estava trabalhando, eu consigo colocar quantas aplicações eu quiser rodando o Kafka Streams, não tem problema nenhuma, porque no final das contas, o Streams, ele não passa de uma aplicação comum em Java, mas de uma super ultra preparada, uma biblioteca preparada para que você consiga pegar, processar, transformar esses dados para que esses dados possam ser utilizados por outras aplicações, tá? Aqui é um outro exemplo aqui também, pessoal. Olha só que interessante. Imagina que eu tenho uma mensagem que ela está sendo produzida por um sistema A. Essa mensagem cai no Kafka, no cluster, aqui pra gente. O que acontece? Na hora que essa mensagem caiu nesse cluster, eu tenho aqui 2 streams rodando, eu pego essa mensagem, transformo ela no padrão que eu quiser, agrupo essa mensagem, tiro média, eu consigo fazer um monte de coisas que dariam muito trabalho mesmo de você conseguir fazer isso na mão. Jogo essa mensagem de novo para o Kafka e o consumidor consegue ler essa mensagem transformada. E por que eu estou falando assim que o Streams ele vale tanto a pena? Por que ele é tão diferente como se você... que seria tão diferente de você programar algo na mão? O Streams, ele tem, né, e ele foi criado exatamente com esse propósito, para transformar dados. E ele consegue pegar esses dados e ficar processando em tempo real, então ele consegue, por exemplo, agrupar informação, ele consegue tirar uma média das informações. Então vamos imaginar que eu estou recebendo um monte de dados e conforme os dados vão chegando eu vou tirando as médias desses dados. Mas vamos imaginar que em algum momento um worker meu que estava mandando aquelas mensagens caiu. Da onde que ele parou? Como que ele continuou? Qual que era a média anterior? Então o Streams ele toma conta de tudo isso para que você não tenha que ficar trabalhando com diversos tipos de fallbacks para resolver esses tipos de problema. Então o Streams, tá? Ele é extremamente útil. Eu conheço empresas, inclusive, que nem trabalham com Java, mas na hora de ter que transformar informações, conseguir tratar essas informações antes de mandar essa informação para um consumidor, os caras preferiram fazer o quê? Fazer um programa em Java utilizando o Streams, porque é muito fácil utilizar para conseguir fazer com que o Kafka integrasse dessa forma aqui, tá? Então o Streams ele pode usar um Kafka Connect da vida ou pode ter um produtor e um consumidor ali nas pontas normalmente. Legal? E agora, pra gente, vamos dizer, acabar aqui com esse meu infográfico, com esse documento que eu criei, a gente vai pra cereja do bolo, tá? E essa cereja do bolo chama-se a Confluent KSQL DB, tá? O que isso significa? Galera, já pensou você conseguir rodar comandos SQL nas suas filas? É exatamente isso que o KSQLDB faz, tá? Basicamente, o que você consegue fazer é o seguinte. Vamos imaginar que eu estou seguindo uma mensagem utilizando esse registry aqui, esse padrão aqui que eu estou colocando. Então, eu sei quais são os campos que estão vindo aqui para o meu sistema. Agora, imagina o seguinte, que eu quero tratar a minha fila como se fosse uma tabela de banco de dados. E cada vez que eu consultar, os dados vão estar ali
vão ser consultados ali em tempo real. Então, olha só que interessante. Vamos imaginar que eu tenho um tópico chamado Products ali para mim, tá? E nesse tópico, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Create Table Products with Kafka Topic é Products. Aqui, né, que vai trabalhar como a nossa chave vai ser ID. E o formato desses dados vai estar no formato Diablo, tá? Então, o que acontece nesse nosso caso? A gente consegue rodar selects, nesse caso. Eu consigo fazer até joins, tá? Então, eu consigo dar um select ID name price from products, tá? E a gente sempre coloca esse emit changes. Então, o que vai acontecer nesse momento? É o seguinte, eu vou receber a lista de todos os produtos com os preços que vão chegando. Ou seja, o meu tópico vai recebendo as mensagens, conforme ele vai recebendo essas mensagens, eu vou podendo rodar selects nisso aí. Então, fica muito, mas muito simples eu conseguir trabalhar com essas informações e conseguir fazer um monte de coisa. Olha só o que dá para fazer. Vamos imaginar que eu consigo criar como se fosse uma view, inclusive aqui para mim. Então eu consigo dar um Create Table Products Average, né, AVG, né, como um select sum no price dividido pela quantidade, como average, né, from products. Então o que significa? Toda vez que eu der um select no products average aqui, eu vou estar pegando a média dos preços. Por quê? Porque ele consegue ler essa minha tabela products que eu criei aqui, ele vai conseguir tirar uma média, ou seja, ele vai pegar a soma, ele vai somar a coluna de price e ele vai conseguir ver a quantidade de registros que ele vai ter ali e ele vai conseguir pegar a média ali dos preços pra gente. Galera, tudo isso simplesmente em tempo real, tá? Então, se você em algum momento, tá, quer ter uma facilidade, uma granularidade nos dados que você quer pegar, você pode trabalhar com KSQLDB, tá? Então, nesse ponto, se você pensar e fazer uma reflexão em relação ao Kafka, você consegue pegar dados utilizando um Kafka Connect, tá? Você consegue pegar um dado e transformar esse dado utilizando uma biblioteca com Java, que nesse caso é o Kafka Streams. O Kafka Streams, ele consegue fazer esses tipos de conta. Por exemplo, ele consegue pegar uma média, ele consegue acessar o banco de dados onde todos os registros do Kafka estão sendo guardados, tá? Mas, ao mesmo tempo, se você quiser, o que você consegue fazer? Você consegue trabalhar aqui com KSQLDB e na hora que você for trabalhar nesse camarada aqui, simplesmente você roda uma query SQL e a mágica vai acontecer ali em tempo real. Não importa ali o throughput, a quantidade de dados que está chegando ali no tópico e tudo mais, o Kafka ele vai se virar. E o mais legal, né, vamos dizer o seguinte, né, o KSQLDB é a cereja no topo do bolo, mas a REST API do KSQLDB é o chantilly, vamos dizer assim. Por quê? Às vezes, eu quero saber a média dos meus produtos. Por exemplo, a média de preços dos meus produtos. E eu quero disponibilizar essa média de preço para um fornecedor meu. Agora, como que eu consigo passar isso em tempo real para um fornecedor meu, sem fazer com que esse meu fornecedor acesse o meu Kafka? Eu não quero dar acesso ao Kafka, por exemplo, né? O cara nem sabe o que é Kafka, eventualmente. Eu tenho uma REST API. Ou seja, eu consigo acessar ali barra meu site, barra products, e esse products vai bater na REST API aqui do Kafka, do KSQLDB, e ele vai pegar os dados do meu produto e vai retornar como se eu estivesse fazendo uma consulta REST comum. Quem tá de fora e simplesmente chamando essa parada aí, nem vai se tocar que esses dados eles estão vindo do Apache Kafka em tempo real, tá? Através de um tópico que está sendo guardado ali, que está sendo enviado o tempo inteiro aquelas mensagens. Então, galera, o Kafka, como você já deve ter percebido, é um sistema muito mais robusto do que muita gente imagina.
Porque o ecossistema dele é muito grande. Então eu consigo rodar queries SQL, eu consigo ter os streams, onde eu consigo tratar essas informações e transformar essas informações da forma como eu quiser. Dessa forma eu não preciso do KSQL DB, né? Se eu estiver utilizando streams, muita coisa que eu faço com o KSQL DB eu posso fazer com strings, mas se eu não quiser trabalhar com strings, eu posso trabalhar com KSQL DB. Ao mesmo tempo, eu consigo trabalhar com Kafka Connect, eu consigo garantir o padrão que as minhas mensagens elas vão chegar. Eu consigo acessar essas informações todas utilizando uma API REST aqui pra gente. Pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que o ecossistema do Kafka e a forma como o Kafka escala é realmente de deixar todo mundo de queixo caído, porque tem recursos em cima de recursos e que facilitam aí muito, mas muito mesmo as nossas vidas. Legal? A gente chegou aqui no final desse meu documento, né? Foram bastantes, vamos dizer, aulas aqui teóricas mostrando todo esse conteúdo. Olha quanta coisa que a gente acabou cobrindo nesses vídeos, né, que a gente passou, né? Então tem bastante coisa aqui que a gente acabou cobrindo, mas a gente tá chegando na hora de colocar a mão na massa e ver como é que o Kafka funciona. Legal? Então, a partir do nosso próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai sair dessa tela onde a gente mostra toda essa teoria e a gente vai aí então partir para a prática. Vamos botar um Kafka para rodar, vamos criar um producer, vamos botar um consumer, vamos entender como é que essas paradas funcionam e a gente vai avançando aí nessa playlist. A ideia é que você consiga ter toda a base possível, tá? Que você precise, vamos dizer, para conseguir trabalhar com Kafka com um pouco mais de segurança e entendendo fundamentalmente os principais recursos que o Apache Kafka ele traz aí para você. Beleza? Então, pessoal, antes de eu finalizar esse vídeo, e se você gostou, se você está curtindo essa série que eu estou fazendo, clica aí no joinha se você não deu joinha ainda e assina o nosso canal. Vai fazer muita diferença, você vai ser notificado no nosso próximo vídeo de Kafka e também nos outros conteúdos que a gente vai estar postando aqui. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo. Thank you.